Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje mais uma vez para ver mais um capítulo, certo? De gramática. Gente, o capítulo é o 3, unidade 3, o livro 2, tá bom? Abram aí o livro 2 de vocês para que a gente possa dar início à nossa aula. Alguns lembretes muito importantes antes da gente começar, tá? Pessoal, tudo que a gente vai falar nessa aula tem no livro de vocês, tá certo? Mas é muito importante que vocês acompanhem a explicação e grifem, vão passando um lápis do lado, tá certo? E anotando as eventuais dúvidas. Por quê? Porque à medida que a gente for explicando, se surgirem dúvidas, certo? Vocês vão chegar lá na nossa live e aí vão jogar para a gente vai esclarecer essas eventuais dúvidas que vocês, porventura, venham a desenvolver na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos lá. O assunto, o que é que a gente vai abordar nesse capítulo? O que é o predicado? A gente vai entender como é que se reconhece um predicado em uma oração, tá? Os tipos de verbo, certo? Que estão diretamente atrelados ao predicado. Verbo de ligação, são os verbos relacionais. O verbo significativo, que são os verbos nocionais. E a classificação dos verbos significativos, que é intransitivo e intransitivo, além da classificação do próprio predicado, que é verbal e nominal. Beleza, gente? Érica, é muita coisa, é muita coisa. Gente, calma, tá certo? Calma, prestem atenção na explicação. E outra coisa, surgiu dúvida? Anota que a gente tira quando a gente for se encontrar for ter nosso encontro semanal, tá bom? Para tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Começando. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o predicado? É a parte da oração em que há o verbo. Portanto, não existe predicado que não possua o verbo ou a locução verbal, tá bom? Então, o predicado ele é essencial para a oração, pois é nesse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. A gente já sabe identificar o sujeito na oração, certo? Que a gente aprendeu na aula passada. Então, a gente tem dois exemplos aí que eu separei para vocês. Um do livro de vocês e outro que a gente criou, elaborou aqui, tá? Então, vamos lá. Na frase 1, eles revelaram toda a verdade para a filha. Vamos identificar o sujeito aí nessa frase. A gente tem eles, tá? O sujeito da frase é eles, tá? O predicado é o quê? O que foi que a gente disse? É essencial na oração, pois ela traz todas as informações a respeito do sujeito. Então, o que foi que eles fizeram? Eles revelaram toda a verdade para a filha. O predicado tá aqui, tá certo? Então, vamos lá, segunda frase. Os meus súditos mais chegados andam apavorados. Quem é o sujeito da oração? A gente identificou aqui, ó, os meus súditos mais chegados. E quem é o predicado? Andam apavorados. O que é que o predicado faz? Ele tem todas as informações a respeito de quem, pessoal? Do sujeito. Beleza? Então, lembrando, fixa aí na cabecinha. O predicado, ele reúne em uma oração todas as informações a respeito do sujeito. Mas para isso eu preciso saber cadê o sujeito da oração. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida com relação ao sujeito, vai lá no capítulo anterior, rever as aulas lá do YouTube, tá bom? Ou então, se a dúvida permanecer, anota aí que a gente tira no nosso encontro semanal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Os tipos de verbo. Vamos lá, certo? Em todo predicado existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. Para analisar a importância do verbo no predicado, devemos considerar dois grupos distintos, dois grupos diferentes. Os verbos nocionais, que são aqueles de significado, e os verbos relacionais, que são aqueles de ligação, tá bom? Vamos lá, primeiro ver aqui exemplos de verbos relacionais, certo? Eles são o quê? São aqueles que exprimem o estado, são mais conhecidos como os verbos de ligação, tá? Por exemplo, tem muitos outros, tá, gente? Mas a gente separou alguns para vocês aqui. Por exemplo, ser, estar, permanecer, continuar, andar, persistir, virar, ficar, achar, acabar,
tornar-se e passar ou passara. Tá bom? Então, vocês têm no livro de vocês, na página 39, um quadrinho, tá? Com alguns exemplos de verbos de ligação, as relações de sentido que eles apresentam, certo? A depender de como eles forem colocados nas orações. E tem uns exemplos aí, tá bom? Afora esses exemplos que vocês têm no livro de vocês, na página 39, a gente construiu uma frase para mostrar para vocês a funcionalidade desses verbos relacionais, tá bom? Vamos lá, a frase é: o povo não é mágico. Aonde é que a gente tem o sujeito? O povo, certo? Aqui é o quê? O não funciona como a negativa, certo? Ele está dizendo, ele está falando negativamente, tá bom? Então a gente tem o verbo de ligação. Cadê o verbo de ligação? É o não ou o é? É o é, gente. Certo? Mágico é o que? A característica do sujeito. Então, se você tem um sujeito aqui e você tem a característica do sujeito, por exemplo, se eu tirasse esse verbo de ligação aqui, a frase ela ficaria incompleta, ficaria sem sentido, ok? Tá bom? Então, assim, mais uma vez, os verbos relacionais, eles exprimem estado e eles são conhecidos como os verbos de ligação. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Aí a gente tem os verbos nocionais, são os que exprimem processos. Em outras palavras, eles indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Por exemplo, a gente tem aí alguns: acontecer, considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, faltou um tracinho aí, fazer, nascer, pretender e raciocinar. Por exemplo, exemplo aí do livro de vocês. Quando o grande Nero incendiou Roma, certo? Então, incendiar é um verbo, o quê? Nocional, significativo nocional. Beleza, gente? Ok? Tudo bem, né? Então, vamos para frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Classificação dos verbos significativos. Eles podem ser intransitivos ou transitivos. Nesse primeiro momento aqui a gente vai ver os verbos intransitivos, que a gente coloca lá um VI. Quando não necessitam de complemento, pois eles têm a carga semântica forte e o sentido completo. Por exemplo, quando eu falo o avião caiu, eu já sei o que aconteceu, certo? Ele foi direto, ele não precisou de nenhum complemento, tá bom? Então, o verbo cair, ele é intransitivo aqui nessa frase. Por quê? Porque ele encerra um significado completo. Quando eu digo o avião caiu, pronto, a informação já foi me passada completamente. Beleza? Ah, você pode acrescentar o quê? Outras informações. Por exemplo, local, o avião caiu sobre as casas da periferia, mas aí é outra construção. O modo, o avião caiu lentamente. O tempo, o avião caiu no mês passado. Tá certo? Mas o verbo intransitivo, ele se apresenta de forma completa na frase. Tá bom? Não precisa de mais nada, não precisa de acrescentar mais nada. Aí a gente tem, pessoal, os verbos transitivos diretos, certo? Os verbos transitivos diretos ele é quando é necessário o complemento, que a gente sabe que é o objeto direto. Ele vem ligado ao verbo diretamente, sem a preposição obrigatória. Vamos lá. No exemplo aqui, nós escutamos nossa música favorita. A gente tem o verbo transitivo direto, que é quem? Escutamos, tá? E o objeto direto, nossa música, aqui grifadinho para vocês. Tá certo? Então, eu tenho o verbo transitivo direto quando o objeto direto ele vem ligado ao verbo diretamente. Tá certo? Então, escutar aqui é o verbo e o objeto direto é quem? Nossa música favorita. Precisou de preposição? Não é obrigatória, tá, gente? Outro exemplo aqui. Restam estica um bonito arco, pronto para disparar a flecha. A gente tem duas situações aqui também, tá certo?
Quando eu vejo estica, é um verbo transitivo direto e objeto direto. Um bonito arco, tá certo? Aí a gente tem outro momento aqui, disparar a flecha. O que é? Verbo transitivo direto e a flecha é objeto direto. Beleza? Então a gente vem para o transitivo indireto. É quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente com a preposição obrigatória. É o contrário do anterior, tá certo? A preposição aí é necessária na construção da frase. Vamos lá. Exemplo 1. Eu gosto de pizza. Eu estou fazendo uma afirmação. O verbo transitivo direto está onde? Gosto, certo? Aí a preposição aqui de que, né? Se eu tirar a preposição, como é que fica a frase? Eu gosto pizza. Ops, certo? Ok? Então a frase fica incompleta. Então, necessariamente, há a presença de uma preposição aí, tá? Nessa classificação. Vamos outro aqui. Deliciando-se com um pedacinho de melancia partida. A gente tem aqui, pessoal, verbo transitivo direto, deliciando-se com é a preposição e o objeto indireto tá aqui, um pedacinho de melancia partida. Ok? Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Transitivo direto e indireto. Érica, eu posso ter isso na mesma frase? Como assim? Pode vir junto o transitivo direto e o transitivo indireto na mesma frase? Pode, pessoal. Pode sim. A gente tem dois exemplos aí. O rei perguntou ao filho o motivo de escolher arco e flecha. A gente tem o verbo transitivo indireto aqui, perguntou. Nós temos uma presença de preposição, a gente tem o objeto indireto e a gente tem o objeto direto, certo? Na mesma frase. Ela contou tudo ao avô. Verbo transitivo direto mais a preposição, que é ao avô, certo? Beleza? Ok? Então, quando é que acontece o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? É quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Ok? Vamos lá. Classificação do predicado. Gente, o predicado ele pode ser verbal e nominal. Quando é que a gente identifica a presença de um predicado verbal? Quando ele tem um verbo como núcleo, certo? Da frase, ele não possui predicativo do sujeito e ele indica uma ação. Por exemplo, frase 1. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Essa parte, é, revelaram toda a verdade para a filha, certo? É o que? É o predicativo verbal, tá certo? Revelaram é o que? É verbo, certo, gente? E quem é o sujeito da frase aí? Eles, certo? E aí, para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, traga uma ideia de ação. Exemplo, o dia clareou. Núcleo do predicado verbal, qual é? Clareou. Chove muito nos estados do sul do país. Núcleo do predicado verbal é quem? Chove, certo? Vamos lá agora. Predicado nominal. A gente reconhece como ele possui um nome, substantivo ou adjetivo, como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E indica estado ou qualidade, tá? Por exemplo, Pedro é competente. O predicado aqui está ligado a quem? A um nome, Pedro, certo? Beleza? Então, predicado nominal. A gente tem um predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome que desempenha a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito. Vamos lá, quem é o sujeito nessa frase? Pedro. Qual é a característica dele? Competente. Ele é competente. Tá certo? E aí, quem é o verbo de ligação aqui que está aparecendo? É. Certo? Ok? Vamos lá. Exemplo 2. Ele está triste. Triste é o quê? O predicativo do sujeito. Está é o quê? É o verbo de ligação.
A natureza é bela. Bela é o quê? Predicativo do sujeito. É o quê? Verbo de ligação. O homem parecia nervoso. Nervoso é o quê? Predicativo do sujeito. E parecia o verbo de ligação. Ok, pessoal? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Espero que vocês tenham acompanhado as explicações, tá? Se não entendeu agora essa primeira explicação, assiste a aula de novo, vê aí o conteúdo do teu livro também, tá certo? Se surgir alguma dúvida com relação ao reconhecimento do predicado, anota que a gente tira essas dúvidas no nosso encontro, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o portal Avassai. Cumpram os prazos agendados das atividades de vocês, tá certo? É muito importante que vocês cumpram esses prazos, fiquem atentos. Verifiquem a agenda do diariamente, tá certo? Porque é através dela que a gente manda os recados para vocês. E acompanhem as lives, tá bom? Que são os nossos encontros, nossos momentos de tira dúvida e ver uns aos outros, enquanto a gente não pode estar juntos em sala de aula. Beleza, pessoal? Tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e logo, muito em breve, a gente vai estar junto. Tchau, tchau, gente.